E aí galera, bem, no vídeo de hoje você vai conhecer um desaparecimento bem bizarro. Esse desaparecimento que ocorreu no ano de 1987 teve como vítima não só uma pessoa, mas sim duas, mãe e filha. E o mais bizarro foi que os desaparecimentos ocorreram um ano depois do outro. Bem, eu sou o Gonça, no vídeo de hoje você vai conhecer o bizarro desaparecimento de mãe e filha. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu like, compartilhar o vídeo e me seguir aqui e também aqui nas minhas redes sociais. Agora, sem enrolação, bora começar o vídeo de hoje. No dia 21 de novembro de 1987, o dono de uma loja na Carolina do Sul descobriu que sua funcionária Corina Line Sagers Malinowski não tinha ido trabalhar. O chefe então tentou contatar a funcionária, porém não conseguiu. Por conta disso, ele foi até a casa da moça procurá-la. No caminho até a casa, o patrão encontrou o carro da moça. O carro estava fechado e estacionado perto da plantação da família da moça e onde o marido da mulher, chamado Thomas Steven Malinowski, trabalhava. Por conta de achar toda a situação um pouco estranha e por via das dúvidas, o patrão chamou a polícia e relatou o desaparecimento de Corina Line. Os policiais descobriram que Corina foi vista pela última vez quando dirigia na estrada, por volta das 11 horas da manhã. Os policiais não descobriram mais nada. Nenhum sinal de luta foi encontrado perto do carro e a busca realizada na plantação e ao redor também não deu nenhum resultado. O caso de Corina Line não teve nenhuma mudança até o dia 4 de outubro de 1988. Quando outro desaparecimento ocorreu. A pessoa que havia desaparecido desta vez era uma menina de 11 anos, chamada Annette Diane Sagers. E o mais bizarro era que ela era filha do primeiro casamento de Corina Line. O caso de Corina Line começou a ser investigado novamente. O último a ver Annette Diane, filha de Corina Line, foi seu padrasto, Thomas Steven Malinowski. E isso ocorreu por volta das 7 da manhã, quando a menina esperava o ônibus escolar perto da mesma plantação onde sua mãe desapareceu. O padrasto de Annette, horas mais tarde, percebeu que a enteada não havia retornado da escola. Então foi até o último local onde havia visto a menina, o ponto de ônibus. Chegando no ponto de ônibus, encontrou um bilhete com as palavras: "Papai, mamãe voltou. Abraço nas crianças." Agora então começou uma nova investigação. Porém agora era para procurar a filha de Corina. Foi realizado um exame no bilhete deixado no ponto de ônibus. E esse exame revelou que o bilhete havia sido escrito pela própria Annette, filha de Corina. As crianças que estavam escritas no bilhete eram os dois irmãos de Annette. Até hoje não se foi concluído se a menina escreveu a carta sob ameaças ou se a menina tinha realmente informações sobre o desaparecimento de sua mãe. Até os dias de hoje, esse pedaço de papel ainda é a única evidência no caso do desaparecimento. A investigação também apontou que no dia do desaparecimento de Corina, ela e o marido, Thomas Steven, haviam brigado. Porém, Thomas sempre manteve sua inocência no caso. A família de Corina não acredita que Corina seria capaz de buscar apenas sua filha Annette e deixar os outros filhos para trás. E também eles não acreditam que a moça teria ido embora sem falar com eles. Um tempo depois, após o desaparecimento de Annette, Thomas Steven se mudou para a Flórida e acabou abrindo mão dos direitos parentais que tinha sobre os dois filhos que tinha com Corina. Hoje em dia, os meios irmãos de Annette e filhos de Corina já são adultos. E na época eles eram muito pequenos e por conta disso não tem muitas memórias e detalhes sobre o desaparecimento da irmã e da mãe. Autoridades que investigaram os dois casos
Acreditam que tanto a mãe quanto a filha sofreram algum tipo de crime e que as duas nunca deixaram a plantação. Hoje em dia, o caso continua sendo um mistério. Como dito mais atrás, a única informação e prova dos desaparecimentos foi o bilhete deixado por Annette. Segundo informações, se estiverem vivas, Annette hoje em dia deve estar com 46 anos e Corinna deve estar com 62. Como todo caso de desaparecimento em que não se tem muitas evidências e que não se acham culpados e nem mesmo as vítimas, esse caso começou a ter diversas teorias. Algumas pessoas que moravam no local dizem que Corinna foi sequestrada por alienígenas e que acabou retornando por sua filha. Outras pessoas acham que Annette foi levada pelo fantasma de sua mãe assassinada. O caso acabou também repercutindo mais para frente na internet, e muitos internautas sugerem teorias mais concretas. Segundo uma das teorias, o marido da mulher, Thomas Steve Malinowski, está envolvido no desaparecimento de Corinna e de Annette. Porém, a polícia não tem nenhuma evidência para provar essa teoria. Uma segunda teoria diz que Corinna tinha fugido com seu amante e alguns meses depois retornou para buscar sua filha. Porém, como comentei, não se passa de teoria. Esse caso até hoje continua sendo um mistério. É como se as duas, mãe e filha, tivessem desaparecido no ar. Como se elas simplesmente tivessem deixado de existir. Claro que deve ter uma explicação para isso. Um possível sequestro, um possível assassinato e depois sumido com os corpos. Ou até mesmo Corinna pode ter fugido de casa e depois ter ido buscar a filha. Será que Thomas Steven não está envolvido? Será que ele pode ter sido o causador do desaparecimento, ter assassinado elas? Sequestrado elas? Ou ele pode ter sido a razão pela qual Corinna fugiu por conta das brigas. Depois, ela, com medo de deixar a filha Annette com o padrasto, voltou para buscá-la? Bem, não sabemos e possivelmente nunca iremos saber. Mas me diga, qual a sua teoria? Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero saber de você. Qual seria a sua teoria? O que você acha que aconteceu? Quem você acha que pode ter sido o culpado? Você acha que o marido da Corinna e o padrasto da Annette pode ser o culpado? Você tem alguma teoria diferente? Você acha que elas podem ter fugido? Ou você acha que pode ter sido alguma coisa, sobrenatural, como um alienígena ou até fantasma? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua teoria. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, compartilhe o vídeo com a sua família, com seus amigos, aquela pessoa que você sabe que adora falar sobre esses casos de desaparecimento bizarro, sobre esses casos que tem uma teoria da conspiração. Me siga aqui nas minhas redes sociais e antes de ir embora, continue assistindo aos meus vídeos, vai que você gosta de mais algum vídeo. Então é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo, nos encontramos no próximo vídeo e é nóis, valeu, tamo junto e fui!